O papel do fisioterapeuta é crucial para a saúde e o bem-estar, pois eles auxiliam na recuperação de lesões, tratamento de condições crônicas e prevenção de problemas de saúde. Promove a reabilitação física, melhoram a postura, aliviam dores e aumentam a qualidade de vida dos pacientes. E o fisioterapeuta pediátrico é fundamental para o desenvolvimento e qualidade de vida de crianças, atuando na prevenção, reabilitação e promoção de habilidades motoras. Eles trabalham com bebês, crianças e adolescentes, oferecendo intervenções personalizadas para tratar condições como atrasos motores, problemas respiratórios e lesões ortopédicas. A fisioterapia pediátrica contribui significativamente para o desenvolvimento motor, a autonomia e a melhoria de qualidade de vida da criança. A fisioterapia no Brasil começou a se desenvolver na década de 1940, especialmente devido às epidemias, como a poliomielite, e o aumento de pessoas com sequelas de guerra e acidentes. Na época, as práticas fisioterapêuticas eram realizadas por profissionais sem formação específica. Os principais marcos foram, em 1951, a criação das primeiras escolas técnicas de reabilitação. Em 1959, surgem os primeiros cursos superiores de fisioterapia, ainda de forma vinculada a outras áreas da saúde. No dia 13 de outubro de 1969, a fisioterapia foi reconhecida oficialmente como profissão no Brasil, por meio do decreto da Lei 938. Esse decreto estabeleceu a fisioterapia como uma profissão autônoma e com formação universitária própria. Foi criado também o COFITO, Conselho Federal da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em 1975. Pela Lei 6.316, com o objetivo de regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. Junto com o COFITO, foram criados os CREFITOS, Conselhos Regionais, responsáveis pela fiscalização em cada região do país. O COFITO tem um papel fundamental na garantia da ética, qualidade e valorização da atuação dos fisioterapeutas. A fisioterapia enfrentou desafios para se firmar como profissão, mas cresceu significativamente a partir da década de 1950, com a criação dos primeiros cursos técnicos e da Associação Brasileira de Fisioterapia. Desde então, a profissão se expandiu, incorporando novas tecnologias e áreas de atuação. Na fisioterapia infantil, o profissional lida com crianças que não são adultos em miniatura, mas sim indivíduos com características próprias em constante desenvolvimento. O trabalho envolve aspectos musculoesqueléticos, neurológicos e respiratórios e costuma ser realizado em parceria com a família e a escola. A fisioterapia infantil é fundamental para tratar diversas condições e promover melhor qualidade na vida das crianças. Hoje, o fisioterapeuta pediátrico atua em hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas, domicílios e ambulatórios, atuando na promoção do desenvolvimento motor infantil, prevenção de problemas físicos e reabilitação de condições específicas em crianças. Eles utilizam técnicas adaptadas às necessidades de cada criança para tratar atrasos motores, condições neurológicas, problemas respiratórios e fortalecer a musculatura infantil. O objetivo é sempre oferecer um cuidado personalizado, garantindo que cada criança atinja o máximo do seu potencial. A média salarial de um fisioterapeuta pediatra no Brasil varia, mas encontra-se geralmente na faixa de R$5.000 a R$20.000 por mês. No entanto, esta é uma média e os salários podem variar significativamente, dependendo da experiência, especialização, localização e tipo de empregador. Os quadros mais comuns que afetam as crianças são a paralisia cerebral, síndrome de Down, espinha bífida, desvio posturais, como lordose e escoliose, problemas respiratórios como asma e bronquite. Hoje em dia, os quadros que o fisioterapeuta pediátrico estão pegando é com distúrbios de neurodesenvolvimento. Este transtorno resultam de alterações no desenvolvimento do cérebro, podendo causar dificuldade em áreas como memória, percepção, linguagem e interação social. Vamos a alguns exemplos. Transtorno de aspecto autista, o TA, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH,
e os transtornos de aprendizagem, como dislexia. A atuação do fisioterapeuta pediátrico no neurodesenvolvimento inclui a avaliação e monitoramento, intervenção precoce, tratamento de disfunções neurológicas, prevenção de complicações, orientações aos pais e cuidadores, abordagem multidisciplinar, apropriamento na habilidades motoras, melhoras de qualidade de vida. Crianças que precisam de cuidados intensivos, como prematuros, com problemas respiratórios ou infecções, ficam internados por semana ou até meses. A cultura e a crença religiosa exercem influência significativa no tratamento fisioterapêutico pediátrico, afetando diretamente a forma como a família compreende a doença, aceita o tratamento e se relaciona com o profissional de saúde. O processo terapêutico envolve não apenas a criança, mas também seus cuidadores, que muitas vezes baseiam suas decisões em valores e crenças profundamente enraizados. A maneira como a família interpreta a origem e o significado de uma condição de saúde pode variar conforme seus princípios culturais e religiosos. Em alguns contextos, doenças ou deficiências são vistas como provações espirituais ou castigos divinos, o que pode levar à resistência ao tratamento fisioterapêutico ou priorização de práticas religiosas em detrimento da intervenção clínica. Além disso, práticas religiosas específicas como jejuns, rituais frequentes ou restrições quanto ao contato físico entre pessoas de sexo oposto podem interferir na adesão ao plano terapêutico ou até dificultar a atuação do fisioterapeuta. Nesse cenário, a comunicação torna-se uma ferramenta fundamental na construção de um vínculo de confiança com a família. É necessário reconhecer que os modos de se expressar, argumentar ou questionar variam entre culturas, exigindo uma abordagem respeitosa e adaptada a cada realidade. Outro fator cultural que interfere no tratamento é a prática da automedicação, bastante comum entre alguns responsáveis, que administram medicamentos à criança sem prescrição médica. O uso inadequado de analgésicos, anti-inflamatórios ou outros fármacos pode mascarar os sintomas importantes, dificultando uma avaliação clínica precisa e comprometendo a eficácia das intervenções fisioterapêuticas. Além disso, tais medicamentos podem provocar efeitos colaterais, como sonolência, fraqueza muscular ou alterações neurológicas, interferindo diretamente na resposta ao tratamento. Diante desses desafios, o fisioterapeuta deve adotar uma postura ética, empática e culturalmente sensível ao abordar tanto questões religiosas quanto práticas medicinais adotadas pela família. Em situações mais complexas, torna-se indispensável o trabalho indisciplinar com médicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e, se necessário, com conselho tutelar. Assim, a compreensão do contexto sociocultural deve caminhar lado a lado com o compromisso com a saúde, a segurança e o bem-estar da criança. O bullying é um fator que pode comprometer seriamente o desenvolvimento físico, emocional e social da criança. Seus efeitos vão além do sofrimento imediato, afetando a autoestima, a autoconfiança e o interesse por atividades do dia a dia. Crianças que sofrem com esse tipo de violência podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão e isolamento social. Além disso, o medo e a insegurança pode levar ao sedentarismo, à má postura, a dores psicossomáticas e até a alterações no padrão respiratório, dificultando também o desenvolvimento motor e funcional, como a coordenação e o equilíbrio. Embora seja tradicionalmente ligada à reabilitação física, a fisioterapia pode oferecer uma contribuição relevante no enfrentamento dos impactos do bullying. Como técnicas de reeducação postural, é possível ajudar a criança a adotar uma postura mais segura, refletindo positivamente em sua autoestima. O trabalho psicomotor dentro da fisioterapia auxilia no desenvolvimento de habilidades como equilíbrio e coordenação, promovendo maior domínio do próprio corpo e estimulando a autoconfiança. A prática de atividades físicas adaptadas também oferece o bem-estar emocional, promovendo a liberação de endorfinas e a melhoria do humor. Além disso, a fisioterapia pode atuar com exercícios de respiração e relaxamento, importantes no controle da ansiedade.
Dessa forma, a fisioterapia vai além da reabilitação física, ao ajudar a criança a recuperar sua autonomia, confiança e qualidade de vida, contribuindo diretamente para um desenvolvimento mais saudável e equilibrado. As 4 fases do luto pela morte infantil. Quando uma criança morre, o luto vivido pela família é profundo, doloroso e muitas vezes devastador. As fases do luto foram descritas pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, e elas também se aplicam com adaptações ao luto pela morte de uma criança. A primeira fase é a negação. É a primeira reação, é não acreditar que a morte realmente aconteceu. É uma defesa emocional automática para proteger do choque da perda. A segunda fase seria a raiva. A dor intensa pode se transformar em uma raiva contra médicos, Deus, contra si mesmo ou até contra outras pessoas, gerando um comportamento entre brigas familiares, afastamento de amigos ou atitudes agressivas. A terceira é a depressão. A pessoa entra em contato direto com a dor da perda. Vem a tristeza profunda, o sentimento de vazio e a sensação de que nada mais tem sentido, gerando choro constante, isolamento, culpa, dificuldade de se alimentar ou dormir. A última é a aceitação. Aos poucos, a família começa a aceitar que a criança se foi e que a vida precisa continuar, mesmo com dor. A pessoa começa a lembrar da criança com carinho, sem tanto sofrimento, podendo buscar formas de homenagear a memória dela, através de cartas, fotos, plantar árvores. É importante aceitar e não esquecer, para aprender a viver com a ausência. O luto pela morte de uma criança é um dos mais difíceis de enfrentar. Ele passa por várias fases e cada família vivencia isso de forma diferente. Durante o adoecimento da criança, a família sofre junto e a própria criança é profundamente afetada. O suporte emocional, com psicólogos, terapeutas e apoio social, é fundamental para enfrentar esses momentos com mais acolhimento e dignidade. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é o sistema público de saúde brasileiro. Foi criado pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de garantir o acesso universal, integral e gratuito à saúde para toda a população brasileira. O SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, oferecendo desde atendimentos simples em unidades básicas de saúde até transplantes de órgãos de forma gratuita para a população. Ele é financiado por recursos da União, dos estados e dos municípios e tem como princípios fundamentais a universalidade, integralidade, equidade, descentralização e a participação da comunidade. Além de atendimentos médicos, o SUS também realiza ações de vigilância sanitária, controle de epidemias, campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e medicamentos, entre outros. Boa noite, a gente veio entrevistar a professora Sirlene, né, que ela é de fisioterapia, e aí a gente vai fazer algumas perguntas. Antes de fazer umas perguntas, gostaria de saber se você autoriza a sua imagem e a sua voz para a gente estar divulgando na sala, tá? Que vai estar mostrando no vídeo. Você autoriza? Ok, claro. Boa noite a todos. É da noite a turma ou da manhã? Boa noite a todos. Professora Sirlene Marinho, um prazer estar conseguindo colaborar com o trabalho das alunas. Sim, autorizo com certeza, menor problema. Então vamos lá. Primeira pergunta é, toda criança que fica na UTI vai fazer fisioterapia? E todo bebê neonatal vai precisar fazer fisioterapia a vida toda? Então vamos lá. Eu trabalho na unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital universitário aqui do Rio de Janeiro, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Então lá tem fisioterapia 24 horas. Então, o fisioterapeuta é parte integrante da equipe, junto com a equipe médica, nutrição, enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, enfim, tem vários profissionais, nutricionista também, vários profissionais que prestam assistência a esse bebê que está internado. Então, quando você pergunta se todo bebê que interna na UTI neonatal ele é candidato a fazer fisioterapia, a grande maioria. Existem casos de bebês que internam, por exemplo, com baixa quantidade de plaquetas, que é chamado de plaquetopenia. Então, bebês com uma taxa muito baixa de plaquetas, ele tem risco de sangramento.
Então, esses bebês em especial, nós não atendemos enquanto não houver a estabilidade das plaquetas. Mas desconforto ventilatório, atraso de desenvolvimento, enfim, para tudo, bebê entubado, ventilação não invasiva, em ar ambiente, todos os bebês prematuros nós prestamos atendimento sim. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é... Aqui, fisioterapia a vida toda. Isso. Sim. Então, esses bebês prematuros, quando eles recebem alta da UTI neonatal, eles são acompanhados por um ambulatório de segmento. O que é isso? Esse bebê, ele nasceu muito prematuro, passou por muitos procedimentos invasivos e também não invasivos, e aí eles precisam ser monitorados em relação ao seu desenvolvimento, tá? Então, quais sequelas ele pode desenvolver a partir dessa internação? Então, nós acompanhamos lá no hospital também, nesse ambulatório, também faço parte de lá, até 12 anos incompletos os bebês. E a partir de quando eles completam 12 anos, eles vão para um outro setor. Então, nós monitorizamos o quê? Todo o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, nessa equipe do ambulatório de segmento, eu sou fisioterapeuta, tem a fonoaudióloga, que avalia a parte da linguagem, tem a psicóloga, que avalia a parte emocional da família e do bebê, da criança que está crescendo, né? Tem a nutricionista, que ajusta a parte alimentar, e tem o pediatra, que faz os ajustes clínicos. Então, o prematuro, ele é um bebê que tem altíssimo risco de transtorno de desenvolvimento. Então, quando nós acompanhamos essa criança nesse pós-alta, por todo esse tempo, a gente protege o desenvolvimento dele. A gente percebe os riscos do desenvolvimento de maneira precoce e atuamos no período adequado, para que ele não tenha prejuízos no seu desenvolvimento a médio e longo prazo. Ah, entendi. Tá? Quais são as principais intervenções fisioterapêuticas que você utiliza em pacientes neonatais e pediátricos? Tá. Então, o que o fisioterapeuta faz na UTI neonatal? É a pergunta que todo mundo quer saber. A pessoa associa muito fisioterapia à parte motora, à ortopedia. Vai fazer motora nos bebês? Então, o fisioterapeuta que trabalha em UTI neonatal, ele tem qual o principal objetivo? Proteger o desenvolvimento dos sistemas desse bebê. Porque pensem em vocês, um bebê, ele é gestado geralmente por 9 meses, um bebê a termo nasce no período adequado com 9 meses de gestação. O prematuro, muitas vezes, ele nasce no 6º mês de gestação, com 24 semanas. A idade mínima são 22 semanas, ou seja, 5 meses e meio. Um bebê prematuro pode vir no 5º mês e meio de gestação. Então, ele deixa de experimentar muitas experiências dentro do útero que são importantes para o desenvolvimento pleno dele. E ele vai amadurecer isso na UTI neonatal. Então, nós realizamos condutas ventilatórias, então a adaptação do suporte ventilatório, o manejo da ventilação, todo o processo de ajuda da remoção da secreção pulmonar desse bebê, nós fazemos de forma manual. Não existe dispositivo para remoção de secreção que substitua a mão do fisioterapeuta. E além disso, nós também promovemos funcionalidade, né? A parte motora. Então, nós protegemos toda a parte motora através de posicionamento terapêutico, estimulação, inclusive minha aula hoje é de estimulação dos alunos. Estimulação tátil, sinestésica, vestibular, auditiva, visual, tudo isso. E principalmente, nós buscamos sempre integrar a família para eles se vincularem novamente a esse bebê. Porque um prematuro, quando ele nasce, ele é separado imediatamente da sua mãe. Então, essa ruptura desse vínculo inicial gera repercussões a médio e longo prazo. Tem vários trabalhos na literatura que falam disso. Então, na UTI, a gente busca o quê? Restaurar também esse vínculo família-bebê, tá? Então, nós temos tanto a intervenção motora quanto ventilatória. Ah, entendi. Tá bom? E assim a gente encerra nossa entrevista com a professora. Eu já quero te agradecer pela colaboração no nosso projeto. Obrigada a você. E assim a gente encerra o nosso vídeo. Prazer. Tchau, tchau, gente.